Direita, esquerda. Em tempos de polarização, estas palavras estampam muitas vezes mensagens de ódio e ignorância nas redes sociais. Mas será que você sabe realmente como estes dois conceitos políticos apareceram no Brasil? Antes de mais nada, é preciso entender como eles surgiram na história mundial. No século XVIII, a França é governada por uma monarquia absolutista. Todo o poder está nas mãos do rei e de alguns membros da nobreza e da igreja. Mas quem paga os impostos e sustenta todos eles é a burguesia, formada por empresários, banqueiros e comerciantes, além da classe trabalhadora. Eles se revoltam e deflagram a Revolução Francesa. O poder do rei passa, então, a ser dividido com a burguesia e todos se reúnem numa assembleia para tomar as decisões. Os conservadores, que apoiam o rei, sentam à direita do presidente da assembleia. Já os que apoiam a burguesia e a república sentam à esquerda, inclusive capitalistas. Com o passar do tempo, novos grupos vão surgindo nas nações europeias e empurrando os outros para a direita ou para a esquerda, tornando bastante complexa essa configuração. A diferença entre esquerda e direita no Brasil só começa a aparecer durante a década de 1930. Havia uma grande polarização política no mundo. O capitalismo e a democracia liberal estavam em crise por conta da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Muitos países tinham saído arrasados da Primeira Guerra Mundial e alguns buscavam se reconstruir por meio de regimes ultranacionalistas, repressores e de extrema direita, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Outros, como a União Soviética, apostavam no regime comunista e autoritário. Em 1932, Plínio Salgado funda a AIB, Ação Integralista Brasileira, um movimento político ultranacionalista de extrema-direita inspirado no fascismo italiano. Gustavo Barroso, um de seus principais líderes, prega a perseguição aos judeus. Em outubro de 1934, já tinham 150 mil filiados no Brasil e realizaram uma passeata no centro de São Paulo, mas entraram em choque com o movimento antifascista. Resultado: 5 mortos e dezenas de feridos. Um ano depois, acontece a Intentona Comunista, um levante de militares rebeldes em 3 cidades brasileiras, mas que foi logo reprimido. O presidente Getúlio Vargas aproveita-se da situação e decreta sucessivos estados de sítio e de guerra no Brasil. Os radicais da direita jogam pesado e o capitão integralista Olímpio Mourão Filho inventa, em 1937, um documento fictício chamado Plano Cohen, segundo o qual judeus e comunistas iriam incendiar o país e derrubar o presidente. Era tudo mentira, mas a fraude serviu para que Vargas cancelasse as eleições e fechasse o Congresso, implantando a ditadura do Estado Novo. Por via das dúvidas, Vargas também extinguiu o Partido dos Integralistas, que ficaram inconformados e reagiram. Em maio de 1938, eles se tornaram os personagens do próprio plano que haviam inventado e tentaram tomar o poder. Invadiram o Palácio Guanabara, cortaram as linhas telefônicas e começaram a trocar tiros com a guarda presidencial. Alzira Vargas, filha de Getúlio, avisou a polícia por meio de uma linha telefônica secreta, mas como havia muitos integralistas infiltrados entre os militares, a ajuda demorou a chegar. Até Eurico Gaspar Dutra, o ministro da Guerra, foi ao palácio lutar contra os invasores.
o levante foi finalmente contido. Centenas de integralistas foram presos e o Estado Novo permaneceria até 1945.